Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje é uma sequência do programa da semana anterior e nós vamos continuar conversando com os consultores Marcos Antônio Françoia, Lorival Carmo Mônaco Júnior, Rodolfo Norivaldo Geraldi e Weber Geraldo Valério. E o tema é exatamente a crise da cadeia produtiva sucroenergética, as lições que essa crise nos traz e uma discussão em altíssimo nível aí de soluções e alternativas. Nós vimos no programa da semana passada que há espaço para se reduzir e melhorar a produção da cana-de-açúcar, reduzir seus custos, e nós vamos agora falar um pouquinho também de novas perspectivas de mercado. Começando com o Françoia. Françoia, eu queria que você explicasse para nós a criação da Organize, como é que ela é formada. Eu queria que você falasse um pouquinho do currículo dos seus sócios aí, os objetivos dessa nova empresa, uma empresa que nasce no momento que a gente está precisando, principalmente mesmo de organização. Então até vocês foram felizes aí na criação do nome dessa nova consultoria. Ronaldo, a Organize, ela nasce atendendo um chamado do mercado. Na realidade é um consórcio empresarial formado por 4 empresas e 4 empresas que trazem em seu currículo profissionais com grandes conhecimentos e vivência prática no setor agroindustrial, principalmente no setor sucroenergético. A MBF Agribusiness, que já tem um carimbo aí no mercado e que continuará atuando na sua faixa de clientes, mas que agrega esse grupo com o trabalho dela de gestão econômica, financeira, agrega essa equipe nova que surge desse consórcio, que é formado também pela Vértice, uma empresa que eu vou falar para vocês, mas tem o Rodolfo como principal acionista, que tem uma longa experiência no setor, em grandes grupos do setor, como o Lorival, que é sócio da outra empresa, a LCM, eu inverto, então assim é melhor perguntar antes, né? E o Weber, que é sócio da Consult Agro, com outros que também são sócios do grupo, que não puderam estar aqui hoje. Alguém tinha que ficar em Piracicaba cuidando do escritório. Exatamente. Então esse grupo de 4 empresas que, como eu disse, trazem em seu currículo profissionais com grande experiência no setor, somados, nós fizemos uma brincadeira outro dia, dá mais de 300 anos de experiência, né? Se somar o que cada um já vivenciou dentro do setor. A Organize, como eu disse, ela atende a um chamado do mercado. Nós estamos vendo grandes mudanças de perspectiva, formas de tratar no mercado, ou seja, a flexibilização até do governo começou a aparecer, os investimentos internacionais, os investidores começaram a olhar para o nosso mercado novamente. Nós temos os bancos vendo a necessidade de realmente flexibilizarem suas negociações com o setor, porque o endividamento é alto, e do jeito que está dificilmente se paga. Então tem que haver um planejamento onde junta os acionistas, os investidores, as instituições financeiras, o governo, os profissionais, para achar uma solução para essa crise, não é? Então a Organize, ela vem juntar o conhecimento de todos esses profissionais para atuar no que a gente chama de atuar do campo ao banco. Nós temos 2 grandes dificuldades hoje no setor, que é os problemas na lavoura, que é onde gera o caixa do futuro, e nós temos a questão de bancos, a questão do endividamento do setor. Então a Organize traz para o mercado uma nova possibilidade de gestão, uma nova visão de como organizar todos esses elos dentro do processo produtivo do setor. Lorival, eu queria, antes de lhe formular uma pergunta, eu queria lhe fazer uma homenagem. O problema é quando pessoas experientes se reúnem, se encontram, e para mim isso é um prazer muito grande tê-los aqui
para podermos conversar um pouquinho, é que a gente tem que puxar a memória sempre. Eu, no intervalo, tomei a liberdade de lhe perguntar acanhadamente sobre o seu nome, que eu conhecia um político, conhecia um secretário da Agricultura, se era conhecido o seu parente. Você me falou que o seu pai foi secretário da Agricultura, e foi secretário da Agricultura no momento dos mais difíceis. Talvez o momento de hoje fosse mais difícil, mas logo após a desregulamentação do setor canavieiro, das garras do governo federal, nós tivemos aí uma crise que se aguçou em 99, e logo depois o seu pai assumiu a Secretaria da Agricultura, e eu falo isso assim com dever até de gratidão, porque a gente não pode esquecer aqueles políticos, aqueles profissionais, aqueles consultores, os professores que ajudaram a construir novas relações. E faço uma homenagem a você e ao seu pai pelo trabalho não apenas político, mas principalmente técnico, pela visão de responsabilidade que seu pai teve para com a cadeia produtiva sucroenergética enquanto secretário da Agricultura. Facilitou muito para que na sucessão do mandato dele no governo do estado de São Paulo viesse o deputado Duarte Nogueira, que nós já entrevistamos várias vezes, amigo nosso. Ele deu, na verdade, sequência ao trabalho que seu pai iniciou e quebrou uma série de processos que não faziam com que os produtores pudessem sentar com o secretário da Agricultura à época, por problemas que não vêm ao caso agora. Mas eu queria realmente lhe cumprimentar e ao você encontrar seu pai, dizer que o setor deve muito do grande salto que teve de 99 até 2007 ao trabalho e à disposição política do seu pai de entender a capacidade, de entender o potencial do setor para o setor poder avançar. E evidentemente que é isso que está fazendo falta hoje, não no governo do estado de São Paulo, porque o governador Geraldo Alckmin, acho que a gente é unânime em poder afirmar isso, tem dado apoio ao setor como nenhum outro governador tem feito. Mas a gente precisa de mais profissionais, de mais políticos com conhecimento técnico nesse país. Você, Weber, levantou muito bem a questão, nós precisamos de profissionais capacitados, né? Não é só simplesmente mão de obra. Quantidade aí é o de menos, qualidade que é o grande diferencial. Então, faço esse registro e não poderia me omitir face à grandeza do trabalho que seu pai fez para o setor de fazer esse registro. Eu agradeço e com certeza estarei falando com ele provavelmente hoje mesmo ou amanhã e vou passar a sua mensagem com certeza e obrigado. Eu queria que você comentasse, Lorival Carmo Mônaco Júnior, como é que se pode traduzir essa questão desse slogan que o Marcos acabou de falar? Como atuar do campo ao banco? Como é que dá para entender isso na parte agrícola principalmente? Bom, é o seguinte, por que do campo ao banco? Nós somos 4 empresas com expertises em determinadas áreas que não se sobrepõem, muito pelo contrário, elas trabalham num movimento sinergético, onde a gente busca soluções integradas. Um exemplo bem claro, se nós temos um problema agrícola, como você citou, nós vamos discutir isso com o pessoal da indústria, nós vamos discutir com o comercial, com o financeiro, com o administrativo, vamos atrás de bancos, vamos atrás de tudo que for necessário para criar uma solução. Quer dizer, nós queremos estar presente de ponta a ponta, nós queremos estar junto com o pessoal do campo, conseguindo implementar aquilo que foi planejado e, ao mesmo tempo, o pessoal que está cuidando da parte econômica estar junto a nós, parte agrícola, essas coisas, fazendo com que os números aconteçam. Então, essa é o nosso compromisso, é atuar de ponta a ponta para que a gente realmente consiga produzir aquilo a que nos comprometemos. Eu acho que esse é bem o aspecto da coisa. Rodolfo, 40 anos de experiência, e uma experiência em Grupo Raiz, não precisa falar absolutamente mais nada. Como é que esse conhecimento, essa expertise acumulada nesse período todo, ao lado de consultores e profissionais renomados e bem-sucedidos,
como que estão aqui ao nosso lado aqui, o que isso pode reverter a favor do setor, a favor de novos empreendimentos, a favor de empreendimentos que precisam e reconhecem que precisam se revitalizar? Bom, a gente tem plena consciência daquilo que nós estamos propondo para o mercado, sabe, Ronaldo? É uma empresa que ela tem como lema do campo ao banco, como lema propiciar soluções integradas, e o fato da gente ter trabalhado e vivenciado, a minha carreira foi toda ela voltada dentro do negócio cana-de-açúcar, do agronegócio. Então, você conhece todas as fases, todas as necessidades que uma empresa tem para poder maximizar os resultados, para poder otimizar. Vivenciei experiências de falta de dinheiro, de condições que tinham dinheiro, que você podia fazer planejamentos mais ousados. Então, toda essa experiência acumulada nesses 40 anos, eu acho que a gente tem condições, junto com os colegas, de fazer uma radiografia das empresas com quais a gente tem condições de trabalhar muito forte. Quais são os pontos negativos, quais são os pontos positivos. Toda empresa que a gente for, com certeza, eu tenho uma experiência que toda empresa que a gente for trabalhar, com certeza, pontos positivos a gente vai encontrar. Com certeza. Não existe empresa que só tem coisa negativa ou só positiva. Muitas vezes até uma coisa negativa você pode transformar em positiva se você puder contornar e acertar aquilo que está acontecendo. Então, essa vida toda no campo, essa vida toda na administração, na gestão, no treinamento de pessoas como o Heber, a gente tem focado muito isso aí. Nós temos que preparar profissionais mais qualificados, nós temos que ter um processo de gestão mais simples, mais ágil. O homem do campo, o homem que está na frente do setor, o homem que está responsável por uma empresa de campo, ele tem que ficar junto ao campo. As informações têm que ser, elas têm que permear por toda a cadeia da empresa, seja agrícola, indústria. Ele tem que entender quais são as dificuldades financeiras que uma empresa está passando, aonde você pode economizar, onde você pode deixar de gastar, onde você pode otimizar o recurso que muitas vezes é escasso. E isso a gente já passou por todas as fases. Nós, como Organize, se você me perguntar, você tem toda a qualificação dentro da Organize para atender todas as demandas que eventualmente possam estar ocorrendo em uma empresa? Se nós não tivermos, nós vamos buscar no mercado. O mercado tem gente, tem profissional altamente qualificado, que não está na empresa, mas está disponível para a gente buscar. E seja onde for, numa universidade, numa outra empresa de consultoria, e a gente sabe aonde buscar esses profissionais e sabe qual é o profissional que pode nos agregar. Então, eu acho que a nossa empresa ela nasce muito bem estruturada para poder atender a toda demanda que eventualmente ela venha a ser solicitada. Weber Geraldo Valério, 33 anos de experiência. Antes de lhe formular a pergunta, um comentário. Recentemente nós gravamos um programa com o professor Pedro Marques, da Exalc USP, lá de Piracicaba. Ele é o gestor dos cursos de extensão da Exalc, e cursos inclusive EAD, ensino à distância. E eu, por curiosidade, perguntei para ele na entrevista o seguinte, digo, professor Pedro, qual é o perfil do aluno que entra na Exalc? Futuro engenheiro agrônomo, qual é o perfil dele? O que ele espera da vida dele? O que ele espera qual é o sonho, qual é a ambição dele? Imaginava que ele fosse me dizer assim, ele quer seguir a carreira do pai, do tio, da família, enfim, ele quer avançar. E a resposta dele foi uma resposta que me deixou até um pouco preocupado. Ele falou assim, o sonho, a grosso modo, desses jovens universitários é simplesmente ser consultor, de preferência trabalhar na Avenida Paulista ou na sede de um grande banco, fazendo consultoria, previsões, essa coisa toda. Quando eu vejo, você falou 100 anos, somos 4 aí? 300
Eu não quis falar terceiro. Não é que não são só os 4. Eu quis ser elegante com o senhor, não precisamos chegar tanto também. Mas isso aí lembra, aí vai a pergunta já para você, isso aí lembra um pouquinho a filosofia oriental, principalmente a filosofia chinesa e japonesa, onde os cabelos brancos, os sem cabelos, que é o nosso caso, François, são respeitados. E são respeitados não respeito por respeito, mas respeito por história, por vivência, por conhecimento, por, enfim, pela própria vivência que se tem. Vocês que falaram os 300 anos, eu tentei ser elegante. Vamos lá, os 300 anos de experiência dos sócios da Organize, eles seguem essa filosofia da oriental de que realmente vamos nos juntar com quem tem a experiência para colocá-la de forma democrática para quem precisa dela? Eu não tenho dúvida disso. A empresa ela nasceu não imaginando que as pessoas que fazem parte dessa mesa vão resolver todos os problemas. Eu acho que o importante é a gente identificar no mercado que existem pessoas especialistas que podem estar nos auxiliando no momento que a gente precisa, né? A gente conseguiu criar durante todo esse período, né, por intermédio de contatos, por intermédio de trabalho, de pesquisa, de desenvolvimento, né, relacionamento com pessoas maravilhosas que, ao meu ver, inclusive, estão subutilizadas, né? São pessoas que a gente precisa trazer, né, para dentro para que a gente possa utilizá-los e explorá-los em função do conhecimento e da expertise que eles têm. Eu vejo, Ronaldo, um problema muito grave em relação à falta de capacitação. Você falou dos meninos, né, dos novos meninos que estão sendo preparados para o mercado, dessas belas escolas, né? A Exalc, a USP de Piracicaba é uma delas, né? Mas a pergunta que eu faço, às vezes eu faço para mim, né? Já fiz em mesa, em reuniões, né, compostas por professores da própria escola, como é que nós estamos preparando esses meninos, né, para o dia a dia? Eu tenho analisado o currículo desses meninos, dessas escolas, e realmente esses meninos querem ser amanhã, colaram um grau ontem, querem ser amanhã consultores, querem chegar em usinas e empresas e ser gestores corporativos, gerentes, e não estão preparados para isso. E por outro lado, nós temos os cabeça branca, a velha guarda, que traz consigo uma experiência maravilhosa, que não teve tempo ou oportunidade de fazer uma transição, e preparar esses meninos e dizer para eles se é realmente aquilo que eles querem, ou se eles estão preparados para aquilo. Então eu acho que ficou um hiato aí em relação à velha guarda e essa nova geração que está chegando, que nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que prepará-los. Eles são garotos gaseificados, tem gás, mas e a experiência e o conhecimento de toda essa complexidade por que passa o setor? Então é mais um desafio que nós temos, por isso que quando eu disse que nós temos que buscar modelos, se esforçar para a capacitação de pessoas, tanto na área operacional como na área técnica, eu envolvo perfeitamente esses recém-formados, que tem uma formação acadêmica, mas que precisa ser preparado para poder contribuir com uma situação que nós temos hoje, em relação ao setor bioenergético. Qual é que, na sua opinião, o grande desafio que o setor, como cadeia produtiva, tem pela frente? Talvez o maior desafio na sua visão. Eu acho que o grande desafio, Ronaldo, é a gente saber qual vai ser o novo desenho para o setor. O setor ele teve um boom numa época que talvez ele não deveria ter feito. O boom do etanol fez com que a gente fosse buscar novas fronteiras, e o exemplo que a gente viu aí é que quem buscou novas fronteiras se apertou e teve problema. Então eu acho que o setor ele vai ter que se reestruturar, definir qual vai ser o seu tamanho, para que ele consiga seguir. Senão nós podemos ter problema. Às vezes eu fico preocupado, porque a gente escuta que de repente nós podemos voltar e já ter alguns greenfields programados. E ao mesmo tempo nós estamos vendo grandes grupos e grupos tradicionais fechando usinas e fechando empresas. Isso me preocupa um pouquinho. Por outro lado, eu acho que fechar uma unidade hoje não é se minorizar, não. Eu acho que hoje nós temos 3, 4 unidades numa região com capacidade ociosa e nós temos que voltar a otimizá-la. Não tem como, nós temos que voltar a otimizá-la. Então eu acho que o setor tem que passar por uma reestruturação, tem que definir qual vai ser o seu tamanho e o novo modelo.
né? Eu acho que é isso. Acreditamos muito que cogerar, né? Acreditamos muito numa cana de biomassa, né? Muito. Eu acho que a cana de biomassa, desde que a cogeração se defina, né, ela deve contribuir muito, né? O etanol 2G vai ter que evoluir muito, né? Ainda ele tem um custo muito alto para se produzir, né? Então, eu acho que o setor ele vai ter que realmente mostrar uma nova cara, né, para os próximos anos. Hein? Rodolfo, na sua opinião, qual é o grande desafio que o setor tem daqui para frente? Eu acredito que, estruturalmente, o setor tem que haver um acerto com o governo, do que o governo pensa da matriz energética. Aonde está colocado, aonde vai ser inserido o programa de etanol. Junto com o programa de etanol, você tem outras... hoje, quando a gente fala de um setor de uma usina de açúcar, não é uma usina de açúcar mais, é uma usina de energia. Entendeu? Ela está produzindo energia através do etanol, produzindo energia através do açúcar, produzindo energia através da cogeração, produzindo energia através do etanol 2G, que é uma tecnologia que, se hoje, eu concordo com o Heber, se hoje ele tem um custo de produção ainda um pouco fora do padrão, o desenvolvimento e a massificação desses projetos vai fazer com que ele se enquadre em custos compatíveis. Acredito muito nisso. Nós temos um potencial energético que é a palha fantástico. Esse país nosso é maravilhoso com relação a isso daí. Nós temos que otimizar isso daí, que até hoje não foi. Mas tudo isso depende de algumas políticas ou de políticas certas para que o empresário, inclusive, se sinta estimulado a investir, a colocar o dinheiro dele. Ele vai colocar o dinheiro dele, que é o retorno. E o retorno só vem através de projetos que tenham uma rentabilidade. Qual é o preço que nós vamos falar para o etanol de 2G? Ele vai ter um diferencial? Qual é o preço que nós vamos falar da energia de biomassa? Ela vai ter um diferencial com relação ao que está aí hoje? Entendeu? Pelo todo o processo que está envolvido? Então, eu acho que passa um pouco por esse momento de alguma definição governamental. A partir daí, tem que se fazer a lição de casa. Aí, a partir daí, tem que se usar a experiência do passado para projetar o futuro. Eu acho que nós tivemos experiências boas no passado, experiências muito ruins e que nos trouxeram até aqui. Otimizar as experiências boas, maximizar o que está aí. Nós temos um parque industrial fantástico que está aí, que muitas vezes está se dilapidando esse patrimônio, e nós não queremos, eu particularmente, não acho que é um orgulho falar que todo ano vão ter 10, 15 usinas sendo instaladas e começando a operação, como foi no boom dos greenfields. E agora nós estamos fechando, cada ano que fala, 5, 8, 10 usinas que estão deixando de operar. Então, o maior desafio que eu acho que estruturalmente é saber o que o país quer do setor. A partir daí, você vai tomar posições. E nós, como Organize, vamos estar fornecendo soluções, fornecendo condições para que maximize aquilo que foi decidido se fazer. Lorival, na sua opinião, qual é o grande desafio que o setor tem pela frente? Bom, eu só vou ratificar toda a opinião do Heber e do Rodolfo, só colocando novamente a questão fornecedor de cana. Eu acho que as grandes empresas exploraram bastante. O que irá acontecer com o nosso fornecedor de cana? Quer dizer, o fornecedor de cana, mediante essa política, essa estruturação, isso que o governo quer do setor, como que o fornecedor de cana vai se inserir nesse contexto? Eu acho que aqui existe uma preocupação bastante grande. Eles vão continuar com a atividade, vão mudar de atividade, vão arrendar terra para as grandes corporações. Então, isso eu acho que no momento eu entendo que também junto com o que eles colocaram, uma grande preocupação. Eu acho que a política tem que ser muito bem definida para a gente saber que rumo a gente toma e os fornecedores de cana também saberem como eles vão se posicionar nesse cenário. Porque, como nós dissemos na semana passada, 50% da cana, basicamente, é de cana de fornecedor. Então, é uma preocupação bastante grande. Eu acho que esse é um ponto que precisa ser trabalhado. Nós, da Organize, com certeza, temos alguns planos para trabalhar junto com os fornecedores de cana, ainda são planos que precisam ser bastante discutidos, mas a nossa preocupação também está voltada para eles. Marcos Antônio Françoia.
Eu só tenho a complementar o que eles disseram, porque eu comungo com a ideia e com os pensamentos. A questão política, ela de definição de uma política para o setor que passe para mostrar os caminhos do etanol, a questão da energia, e definindo os caminhos do etanol, automaticamente estamos definindo para o açúcar também, e outras possibilidades de ganho que o setor venha trazer. Essa definição é que vai pautar as decisões futuras para poder recuperar o setor. E elas estão acontecendo lentamente, precisam acontecer mais rápido, lógico, mas mesmo acontecendo, o reflexo disso é um reflexo de recuperação de anos. Não dá para se prever mais que é em 2, 3 anos que o setor se recupera. Então, você falar em investimentos em greenfield, você falar em expansão hoje, do meu ponto de vista é um sonho. Nós temos que investir, nós temos aqui, e usar bem os recursos para dar ao mercado aquilo que ele está cobrando do setor. Credibilidade, né? E garantir ao mercado internacional que nós teremos condição, sim, de garantir a entrega de produto, a entrega de etanol, a entrega de açúcar, o cumprimento de contratos, e no mercado interno também, com a adição do etanol na gasolina. Nós temos que mostrar para o mercado e provar para o mercado que nós temos potencial para isso, para resgatar a credibilidade, que isso nós temos um problema sério hoje. A credibilidade do setor está em baixa. Françoia, barril de petróleo a menos de $60, ou em torno de $60, há quem fale que nunca mais na vida nós vamos chegar no patamar dos $120 que nós tínhamos até o ano passado. O setor por si só, ele se consegue manter em pé? Ronaldo, eu acho difícil o mercado economicamente se manter nesse nível de preço, né? Porque existe essa redução do preço no mercado internacional, existe uma questão aí de política mundial de ocupação de espaço, né? Então, baixa-se o preço para atingir outros mercados, né? Mas vamos dizer que a situação em relação a isso, ela se permaneça por muito tempo. Eu sou da opinião seguinte: se eu tenho uma empresa, eu tenho que achar soluções para resolver os meus problemas, né? E que passa pela forma de gestão, passa por organização, passa por rever as questões de custos, e mais que isso, melhorar a minha produtividade, porque a partir do momento que eu melhoro a minha produtividade e a minha qualidade, automaticamente eu estou reduzindo meus custos, né? O setor vai ter que se planejar para resolver ao longo do tempo. Essa é a lição de casa que o setor como um todo tem que fazer na sua reestruturação, na sua reorganização. Porque muitas empresas hoje não estão preparadas para tomar um nível de decisão estratégica se o mercado continuar ruim para determinado produto, né? É difícil você dizer como o mercado como um todo irá se comportar em relação a isso. Mas há saídas. Não é na crise que nós achamos soluções? Nós temos que encontrar as nossas. Lorival, o que você acha? Você acha que dá para sobreviver o setor produzindo agroenergia, biocombustíveis e bioeletricidade nesse patamar de moeda, dólar? Eu vou aproveitar a deixa do Marcos, François, e falar para você o seguinte: a nossa busca, com certeza, é a lucratividade. Quer dizer, o meu dinheiro investido tem que me dar um percentual de retorno. Então, existe um conjunto de maneiras de você fazer isso. Abaixar o custo, aumentar a produtividade dentro de um limite que você consiga trabalhar aquele custo. Não estou dizendo que eu vou conseguir a máxima produtividade, mas sim a ótima produtividade para aquilo que eu coloco. Então, eu consigo enxergar o seguinte: nós temos que buscar a melhor lucratividade para cada dinheiro que eu colocar dentro do nosso negócio. Existe possibilidade para isso? Existe. É complicado? Muito. Então, dessa forma, eu acho que a gente tem que acenar da seguinte maneira: existe a possibilidade. Vai ser muito trabalhoso, mas existe a possibilidade. Rodolfo, a sua opinião a respeito? Olha, eu como cidadão e como já um pouco experiência de vida pelo tempo que passou, eu acho que, primeiro, que eu acho que o barril de petróleo não fica nesses patamares de preço. Isso aí são
Eu particularmente acredito que não se fica, nunca mais é muito tempo. Entendeu? Então, acho que as coisas... Segundo, eu acho que o setor ele vai ter que se repensar em termos de tamanho. Se nós queremos um setor aí com 1 bilhão de toneladas de cana ou com 500 milhões de toneladas de cana no Brasil. Então, nós vamos ter que repensar. Tem que se repensar como que vai participar o etanol dentro da matriz energética. Nós temos que repensar o que o país precisa da parte de cogeração. Hoje nós estamos falando em muitas usinas que poderiam estar cogerando, essas usinas mais antigas, que poderiam ter uma renda extra através de um fluxo de caixa mais estável, através da cogeração, nos programas de retrofit que poderiam estar sendo proporcionados pelo governo com custo mais baixo. Então, esse etanol de segunda geração, os custos da produção de cana, de açúcar, de álcool, ele tem que ser, volta a se falar, nós temos que fazer a lição de casa. Então, se você somar toda essa cadeia, eu tenho quase certeza que talvez ele não seja do tamanho que está hoje, pode ser até maior, mas algumas empresas vão ficar pelo caminho, algumas empresas, infelizmente, elas não terão tempo mais hábil de serem recuperadas, outras serão recuperadas, outras melhorarão a sua performance dentro desse contexto. Acredito na continuidade e na viabilidade do negócio que nós estamos conversando, que é o agronegócio, principalmente o agronegócio de energia, de açúcar, álcool, cogeração, esse tipo de coisa. É um país em crescimento. Hoje, se você falasse que nós precisaríamos, o país está crescendo a 2%, 3% ao ano, eu não sei se nós teria energia suficiente no país. Então, existem algumas coisas que precisam ser feitas por parte dos empresários, por parte do governo, por parte dos técnicos, toda essa cadeia de atitudes que deverão ser tomadas. Eu acredito fortemente que o setor tem condições de sobreviver e ser um setor rentável. Ronaldo, eu compartilho também com a palavra dos meus colegas, e principalmente a do Rodolfo. Também acho que o barril não fica nesse patamar, não é? Isso é pura ocupação de espaço. Os árabes testaram, mas eu acho que o barril ele pode não chegar a 100 ou 120, como nós já vimos, não é? Mas nesse patamar ele não vai ficar. Não é? Eu acho que a grande tacada, não é? Aquilo que o setor precisa e espera é que o governo se posicione, tá? E que implemente regras claras para a gente saber qual que é o caminho que nós vamos tomar. Tá? Eu acho que o setor está pronto e já deu demonstração disso, né? Em função de qual vai ser a regra, nós sempre nos adaptamos e conseguimos avançar. Eu acho que o setor ele deu essa resposta durante outras crises, que embora na minha concepção foram menos impactantes, não é? Mas nós conseguimos superar. Não é? Então, eu acho assim, o setor, ou o governo, ele se posiciona, tá? Ele mostra quais vai ser as regras de aquilo que ele quer, não é? E aí nós vamos nos preparar para seguir. Nós temos hoje ferramentas para continuar, eu não tenho dúvida disso, não é? É um país maravilhoso, não é? Não é possível, às vezes a gente fica imaginando, né? O que nós estamos perdendo de energia no campo, não é? E hoje você é obrigado lá fora a defender perante o investidor que esse país não vai apagar. Não é? E com toda essa energia sendo desperdiçada no campo. É um absurdo, não é? Nós vamos ter que, realmente, o nosso governo vai ter que se posicionar. Não é? É importante que a sociedade saiba que o setor pode dar essa resposta e essa contribuição, Ronaldo. Isso é importantíssimo, né? Que o setor tenha consciência disso, que a sociedade tenha consciência disso. Não é? Nós temos como dar resposta, não é? E mostrar que esse país é autossuficiente em termos de energia e de uma energia diferente, uma energia limpa. Deixa eu colocar ainda com você, Weber, e fica a pergunta colocada para a mesa como um todo. Em 2005, o Brasilagro organizou no Parque do Inhambi, em São Paulo, um evento que era a Feira Internacional do Setor Sucroenergético, FEISUCO. E nós tivemos alguns painéis e havia uma discussão muito grande
Até porque dentro da própria Única, que reúne os usineiros do Centro-Sul, havia uma divergência quanto ao tamanho que poderia atingir aquele ciclo de crescimento virtuoso, 2005. Eu lembro que em março, abril de 2005, o então presidente da Única, Eduardo Pereira de Carvalho, num evento promovido pelo então jornal Gazeta Mercantil, chegou a propor que o setor de usinas mirasse ao setor de laranja, que você conhece bem, até por família, não é? Se não era o caso de determinar, quantificar o seu limite de crescimento, se era realmente bom para o setor dobrar de tamanho ou não. Foi uma colocação feita pelo então presidente da Única, representante dos usineiros. E o nosso evento foi promovido em novembro de 2005. E na abertura do evento, eu provoquei a discussão entre o Eduardo Pereira de Carvalho, presidente então da Única, e o filho próspero, filho saudoso de Piracicaba, que é o deputado João Herman, que inclusive investiu em destilaria, né? Investiu em cana-de-açúcar. E o João Herman dizia assim, aí era assim, os usineiros defendiam que o governo tinha que cair fora, era liberalização do processo, tira o governo, bota o governo fora disso aqui, deixa que nós produtores vamos regular o mercado. E o deputado João Herman dizia assim, não, esse setor é inviável se ele não tiver a mão protetora do governo. Eu queria que cada um de vocês, avaliasse essa discussão de 10 anos atrás. Hoje nós podemos sobreviver, porque pelo que eu ouço nas respostas de todos, a unanimidade nas respostas, o governo tem que definir o tamanho, não é o proprietário, o produtor. Vocês também concordam em afirmar de que o setor sabe responder. Soube responder em 2000, 2001, 2002, com a crise energética do governo Fernando Henrique Cardoso, com investimentos feitos em bioeletricidade, em cogeração de energia elétrica. O grande salto da cogeração foi ali, foi uma resposta dada de uma maneira efetiva. Numa outra entrevista que eu fiz já há uns tempos atrás também com o sempre ministro Antônio Delfim Neto, eu perguntava para ele que tinha sido ministro da Agricultura, primeiro da Fazenda, depois da Agricultura, no início do Proálcool, eu perguntava para ele qual era o mérito que ele via no projeto do Proálcool. Ele falava assim, o grande mérito do projeto do Proálcool é que pouca gente acreditou, e principalmente da esfera governamental, a não ser o então presidente Geisel, e a iniciativa privada que investiu. Né? Então a pergunta que eu colocaria para os senhores aqui, que me parece relevante e importante, é a seguinte: dá para imaginar um setor com os problemas, com os desafios que ele tem, avançar sozinho, sem o governo, do jeito que está acontecendo hoje? Porque hoje o governo simplesmente não olha, não quer saber e só reage em cima de pressões que vêm sendo exercidas pela sociedade civil e pelos produtores também. Eu acho que não é possível caminhar, né, sozinho. O setor não pode caminhar sozinho. Nós temos que caminhar juntamente com o governo. O governo tem que dizer realmente aquilo que ele quer, né, para que a gente possa se planejar. Porque, desculpa, Weber, em país nenhum do mundo, energia e combustíveis, a gestão disso é governamental, ela é estratégica para os governos, não é? Nós não podemos imaginar que vamos falar em biocombustíveis, vamos jogar isso para o mercado que cuide de si, não tem. Não tem condição. Tá? Então nós precisamos sim. Tá? Infelizmente, nós tivemos nas últimas gestões uma infelicidade por parte do governo de realmente virar as costas para o setor, não é? E chegar onde nós chegamos. Eu acho que é o momento hoje, não é? De voltar, não é? a se relacionar, a estreitar o relacionamento entre o setor e o governo. Eu acho que a gente vê movimentos nessa linha, isso é muito importante, não é? Para que a gente consiga realmente voltar a se planejar e ver realmente por onde que nós vamos ter que caminhar. Não é possível caminhar sem o governo, fica muito difícil, não é? E a gente espera que realmente, através desses movimentos e na situação que nós chegamos, porque nós chegamos numa situação, Ronaldo, que não é possível, não é?
não é possível, não dá para continuar, né? Esse nível de endividamento, né? Sem saber aquilo que nós vamos produzir, sem investimento, sem infraestrutura, quer dizer, fica muito complicado, né? Muitos projetos que foram elaborados para ser implementados tiveram que voltar para trás, isso teve um custo, foi colocado dinheiro, né? O investidor colocou dinheiro, isso se preocupa muito, isso que o Marcos fala, o setor precisa voltar a ter credibilidade, né? Tá? Então, a gente espera realmente que o governo volte a olhar o setor com bons olhos, em função de tudo aquilo que ele já ofereceu, né, para a sociedade, tudo aquilo que ele gera, né, para que a gente possa voltar a crescer. É um país maravilhoso, é um país que pode produzir bioenergia, né, ser autossuficiente, quer dizer, nós não podemos abrir mão disso jamais, né? Rodolfo. A partir do momento que você fala que hoje, e cada vez mais, as empresas do setor, elas vão ficar dependentes de um etanol, que está dentro praticamente, não está dentro, mas faz parte da matriz energética, está atrelado ao preço da gasolina. E hoje, hoje praticamente 50% de todo o ATR, de todo o açúcar que você produz no campo, ele é convertido em etanol. Isso, o governo tem que estar participando desse processo. A partir do momento que você quer aumentar a matriz energética nossa através da cogeração, e o governo que define preços de leilão, quando vai ser feito e como vai ser feito, o governo tem que estar junto. Entendeu? Então, eu não vejo o governo sendo a mão protetora, mas ele tem que definir regras. E em cima das regras que serão definidas, exatamente, definição. O país, ele não tem que se envolver naquilo que a gente produzir, nós sabemos produzir. A Organize está sendo estruturada para ajudar as empresas a pensar uma forma correta e sistêmica de se produzir. Agora, se o governo não der diretriz para você não saber onde que você vai, eu estou saindo daqui, aonde que eu quero chegar, a que condições que eu vou chegar lá, eu não vejo condições do setor sobreviver sem a participação do governo. Ele tem que colocar, ele tem que se envolver com essa atividade. Perfeito. Lorival. Bom, acho que até aqui vai ser unânime. Eu também acho que não existe a menor possibilidade de nós caminharmos sozinhos. Eu acho que, como o Rodolfo citou várias vezes, é uma matriz energética. A matriz energética do país é muito importante. Porque nós estamos falando de energia, nós estamos falando de combustível, nós estamos falando de uma série de fatores que são extremamente importantes, até mesmo definição da questão de empregos. Então, como o Rodolfo disse, não é uma mão protetora, ninguém está querendo do governo uma mão protetora, mas sim uma mão que caminhe junto ao nosso lado e entendendo que o setor tem problemas nossos, mas tem problemas que estão na mão do governo que podem ser sanados ou melhorados. Então, se a gente caminhar como parceiros, eu tenho certeza absoluta que o nosso país vai continuar crescendo, porque não só no setor sucroalcooleiro, mas como todo o agronegócio, somos nós ainda do agronegócio que fazemos o superávit da balança comercial. Então, quer dizer, é um setor que é muito importante para o governo. Nada mais justo do que nós sermos parceiros. Eu vou retomar alguns pontos que foram falados aqui, que eu acho extremamente importantes. Você dizer que em relação à energia, não há país do mundo que trate a questão de energia solta, ou seja, em todos os países essa questão energética está na mão do governo, porque é estratégica, a questão de segurança nacional. O Proálcool foi criado visando essa questão de segurança nacional em relação ao petróleo. Então, eu também acho que nós não podemos ser a mão protetora do governo. Acho que o termo é outro. O governo tem que ser o guia, definindo onde ele quer, até onde ele acredita também, porque ele tem que mostrar que ele acredita para passar para o mercado de investimento esse apoio e em conjunto com o setor definir onde nós podemos chegar, com a qualidade, com a capacidade produtiva que nós temos, qual o tamanho do mercado que nós podemos atingir. Isso em todos os produtos, e seja interno como seja externo. Então o governo tem que ser o guia reunindo
as diversas cabeças pensantes, porque o setor tem muita gente qualificada, muita gente inteligente, um nível intelectual muito alto, para discutir regras e criar essa metodologia de expansão, criar essa regra de expansão. Na realidade, o governo, eu penso o seguinte, ele não abandonou a questão energética, simplesmente ele mudou o foco. A partir do momento que a bandeira que o nosso ex-presidente Lula levantava apoiando o etanol, em determinado momento a nova presidente, ela reduziu ou tirou, né, baixou a bandeira e começou a incentivar a questão do pré-sal. Aí nós temos uma crise instalada hoje. Que deu no que está dando, né? Nós temos uma crise instalada hoje e aí nós temos que pensar em tudo. Temos que pensar em Petrobras, temos que pensar no etanol, ou seja, o volume de recursos que o setor agrega no PIB, que investe, que participa do PIB brasileiro, ele não pode ser simplesmente esquecido. Ele tem que ser pensado assim, em conjunto, estrategicamente, e o governo sendo o guia disso. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu falava no início do outro programa de que nós tínhamos tantas questões que poderíamos discutir aqui, ficou muita coisa para ser dito e respondido numa outra oportunidade, que eu queria ter a honra de tê-los de volta. Desejo a todos os sócios aí da Organize que ela continue transmitindo transmitindo conhecimento acumulado ao largo na soma dos 300 anos, o número é seu, Françoia. Desejo também, além de agradecer a presença dos senhores aqui, faço um convite para que vocês, com essa experiência toda, se engajem no nosso movimento da governança corporativa da cadeia produtiva sucroenergética, que é um movimento que surgiu aqui dentro desse auditório, dessa casa. Seguimos depois para Piracicaba, com uma palestra brilhante, como todas as outras, sempre feitas pelo Françoia. E quando eu vi a notícia divulgada pelo Atualize, que diariamente a gente recebe, muito bem produzido aí pela equipe de jornalismo e de técnicos do Françoia, quando veio a notícia do Organize, eu peguei o telefone, liguei na mesma hora para o Françoia e falei: Françoia, eu acho que abre-se um espaço dentro do movimento da governança que a gente está coordenando junto com outros companheiros aí, para se democratizar a informação, o conhecimento, que é o que o Weber colocou, que vocês todos referendaram também. Nós precisamos realmente desmistificar um pouquinho essa questão. Conhecimento, tecnologia, expertise não pode ser coisa de caixa preta, porque senão aquele jovem ao qual você também se referiu, esse jovem não vai ter nunca a condição que nós tivemos, e tivemos talvez uma condição mais de dificuldade para ingressar nesse setor, mas a gente hoje, quem está dentro, consegue enxergar de uma forma diferenciada. Fica aberto o convite, muito honraria a toda a cadeia produtiva tê-los como consultores, como palestrantes dos roadshows que a gente vai promover por todas as regiões produtoras de cana-de-açúcar, para dizer assim: olha, dá para produzir mais, melhor, com mais tecnologia, e a experiência dos senhores é que vai dar o aval para que a gente possa virar esse jogo aqui. É um jogo que tem que ser virado, nós estamos perdendo. A dúvida é se nós chegamos ao fundo do poço ou se constatamos, ao chegarmos ao fundo do poço, que o poço não tem fundo, né? E eu acho que tem fundo sim, eu acho que, e a gente compartilhou isso nesses dois programas aí, a gente pode realmente acreditar que a gente possa fazer alguma coisa para melhorar. Eu deixo para a gente colocar mais uma última rodadinha apenas para os agradecimentos, e espero tê-los de volta em breve para a gente poder continuar essa conversa. Ronaldo, eu agradeço, e cada um do pessoal que vai fazer os seus comentários. Nós conversamos muito sobre o projeto que você tem, e acho que você é um defensor da cadeia produtiva, e nós estamos sim juntos para o que der e vier. Hoje até saiu uma brincadeira na nossa reunião de gestão, que é aquela história da questão de correr açúcar e etanol na veia, né? Vamos falar açúcar e etanol, porque você falar que é só álcool que corre na veia é meio estranho, né? E açúcar também. Corre açúcar e etanol na veia, e energia também, muita energia. Então, nós estamos para o setor, e nós vamos defender o setor enquanto for possível. Muito obrigado, François. Bom, Ronaldo, eu agradeço a oportunidade, agradeço suas palavras em relação ao meu pai, e aproveito para dizer que foi um grande prazer estar conversando com vocês. É lógico que nós sempre estaremos fazendo todo o possível para tornar esse setor cada vez melhor. Então, sempre conta conosco. O que puder ser feito, nós estaremos juntos. Obrigado, Lorival. Rodolfo. Agradeço em meu nome, em nome de todos os 300 anos aí de outros que ficaram para trás aí, que não puderam estar aqui presentes.
Nós estamos montando um time, realmente a Organiza está montando um time de vencedores e que com certeza nós vamos levar possibilidades de vitórias para as empresas que eventualmente acharem que nós podemos ajudar numa solução. Agradeço o espaço que você nos deu e estaremos sempre à disposição para estar retornando em outros lugares que você necessitar. Muito obrigado, Rodolfo. Weber? Eu também, Ronaldo, agradeço pela oportunidade que você nos deu. Parabenizo pelo papel que você tem feito, pela contribuição que você tem dado para o setor e dizer que a gente sempre acreditou e continua acreditando, não é? E que nós estamos prontos para responder a estímulos positivos. Eu acho que esse é o papel dessa nova empresa que nasce nesse momento. Obrigado, Weber. Obrigado a você, telespectador amigo. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, muito obrigado.